Oi, pessoal, aqui é a Érica. E o Beto. E antes da gente começar esse episódio, a gente gostaria de deixar uma mensagem aqui, pedindo para que vocês respeitassem as orientações e todas as restrições da quarentena e do lockdown, independente da cidade que você está ou do seu, digamos assim, histórico de atleta. O nosso convidado do episódio 22, o Jean Franco, que é médico e estava na linha de frente lá em Santa Catarina, está internado há mais de 20 dias, está na UTI, num estado bastante grave. Então, por favor, usem a máscara, lavem as mãos e evitem sair de casa, ter contato com muitas pessoas. Porque enquanto alguns vão ter só sintomas leves ou nem vão apresentar nada, outros podem sofrer bastante. Obrigada por nos ouvirem e esperamos que todos vocês estejam com saúde, estejam se cuidando e mandem energias positivas para o nosso querido Jean Franco. É isso aí. Agora um bom episódio a todos. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Érica Magris, Sérgio Gordinho Magalhães e o velho do triatlo, o nosso ancião Beto Litrini. Tudo bem aí, pessoal? Fala, Vagnão, Serginho. E aí, turma? Fala, Gordinho Vagnão. Não vem passar essa bola aí pra mim, eu só tô inchado, é diferente. Você tem que entender as diferenças. Você me chamou de ancião do Tri, mas temos convidados hoje aqui que já estavam lá quando eu cheguei, em 95. Estavam lá quando o triatlon... de muito tempo já. Quando o triatlon surgiu, já estavam lá. Na verdade, ele fez o triatlon. Você não tá entendendo. É. Pessoal, hoje... Isso chama-se experiente. Isso é verdade. Vamos lá. Hoje, pessoal, vamos falar um assunto extremamente interessante, que é sobre as performances sem provas, né? Existe performance sem prova? Grande parte dos atletas amadores apenas consegue se motivar quando tem uma cenourinha ali na frente, ou seja, alguma prova. Após mais de um ano onde os principais eventos foram cancelados ou postergados, ainda temos a incerteza de quando iremos voltar a cruzar a linha de chegada. E frente a esse cenário de incertezas, para os atletas que continuam treinando, cada mês que passa consome e exige mais motivação para se manterem no game. Como funciona a motivação durante esse período? Que spin podemos dar para estes meses que estamos vivendo indoor? Existe performance mesmo sem provas em vista? Para bater esse papo aqui conosco, temos um grande amigo e meu professor orientador, Orival Andres, que é graduado em Educação Física e Pedagogia, especializado em treinamento esportivo e em natação, mestre em Filosofia da Educação, doutor e livre-docente em Educação Física, professor e atualmente diretor da FEF Unicamp, diga-se de passagem, foi atleta de elite de natação, hoje é atleta amador de triatlo, tem nada mais, nada menos em seu currículo que mais de 30 70.3, 24 full Ironmans, inclusive Kona. Seja muito bem-vindo, meu amigo, professor Orival. Olá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente poder estar conversando um pouquinho, discutindo um pouquinho sobre triatlon, sobre treinamento, sobre estratégias de treino, tudo isso é sempre muito importante. Estamos aqui para colaborar. Obrigado, professor. Serginho, você já falou com alguém que tem 24 Ironmans nas costas, não? Não, 24 Ironmans. Aliás, ninguém melhor do que o Orival para falar sobre estímulo sem prova, né? Porque o cara passou a vida fazendo prova, né? Nesse momento de pandemia, né? Ninguém com mais propriedade que ele para falar sobre esse assunto. Mas não, nunca vi ninguém com tanta prova nas costas assim, não. Bizarro, né? Eu também sempre me impressionei com isso. Agora, Orival, vamos lá, vamos começar então aqui, ó. Sua vida foi sempre baseada e vivida no meio esportivo. Nos conte um pouco esse passado esportivo. Pode ser assim, de 1900 para cá, não precisa ser antes, não. Tá, vamos lá, como é que foi tudo isso daí? Vamos lá, eu fui, quando muito jovem, atleta de natação, nadei por quase pouco mais de 20 anos, aí a gente pode dizer, fui um atleta de alta performance, seleção brasileira, campeonato do mundo, e por aí vai, É óbvio que toda a vida de atleta ela é extremamente cansativa e em determinado momento a gente, passando a juventude, treinando, nadando e contando azulejo, a gente sempre fala isso, chega uma hora que a gente precisa veredar por outros caminhos. E eu fui navegar aí pela formação acadêmica, Então, fui fazer faculdade, fui me graduar, me formar,
mas sempre sem abandonar a atividade esportiva, né? Quer seja estudando, quer seja praticando. Então, fui para natação de master, até que me convidaram ou me desafiaram, né? Que eu acho que é o ponto fundamental em toda a conversa de triatlo, né? Me desafiaram a fazer prova de triatlo, né? Você fez tudo isso, quero ver você fazer prova de triatlo. E aí eu acabei entrando nessa, né? Continuo nessa até hoje, já há alguns anos aí, fazendo provas de triatlo como um desafio, né? Mas a competição sempre presente. Ou seja, é o que mostra que o triatlo é muito mais legal que a natação. Veja, Beto. Depende de que forma que você vê a natação. Você vê a natação só como esporte, agora se for uma natação numa taça grande, né, de vinho, aí já você muda a perspectiva. Oriva, diz uma coisa, como que você faz para ter todas essas atividades ainda, né, e ainda conseguir conciliar com os treinos, né, e provas tão longas? E se eu não me engano, eu escutei por aí, você foi a única pessoa a ter largado em todos os Ironmans Floripa, ou isso é mito? Conta pra gente isso aí. Não, eu não larguei no primeiro, né, eu só estava lá no primeiro Ironman, eu fazia um trabalho de treinador com um dos atletas que estavam lá. No segundo eu participei e só não consegui largar. Do segundo para cá eu vim em todos e só não consegui largar acho que 2018, que teve aquele problema com as bicicletas. Minha bicicleta ficou na estrada e eu acabei não largando nessa prova. As outras provas eu fiz todas, né? Fortaleza também, uma Kona, mas isso são detalhes, né? São detalhes. Detalhes de uma vida. Exato. Portanto, a gente encarar as atividades da vida como atividades competitivas. Então, como o Sérgio mesmo coloca, né, como conciliar tudo isso? Esse é um desafio. Essa é a minha competição do dia a dia, né? Conciliar atividades administrativas, que não é fácil numa universidade como a Unicamp, né? Conciliar atividades acadêmicas, científicas, cuidar de grupo de estudos, orientando os loucos, como alguns por aí, né, Wagner? Então, esse é o grande desafio. E ainda treinar, né? Dá para fazer tudo isso? Estou aqui, 64 anos, continuando treinando e fazendo as outras atividades. Isso que é o legal da coisa. Que coisa, né? E você ainda enfrenta, professor, alguma resistência quando descobrem, por exemplo, na Unicamp, isso já não agora mais, mas você enfrentou alguma resistência quando descobriram que você fazia provas longas? Alguém chegou a pensar que, por ter tanto tempo de treino, você não se dedicaria tanto como se dedicou à vida, às outras esferas da vida? A gente sempre sofre um pouquinho vou chamar de preconceito nesse sentido, né? Porque as pessoas sempre exigem muito da gente. Então, nesse meio acadêmico, né, é um meio muito exigente, né? A produção ela é muito mais valorizada do que qualquer outra coisa dentro desse mundo acadêmico. Então, é necessária a produção. Agora, como a gente tem uma vida de atleta nas costas, na perna, né, vamos chamar assim, eu acho que a gente consegue administrar isso, essas pressões, né? Saber lidar com isso foi o esporte que me ensinou, né? Saber lidar com as pressões, saber lidar com momentos competitivos, com momentos difíceis, somente o esporte pode dar isso. E o triatlon foi um grande ensinamento na minha vida, né? Para lidar com todos esses dissabores, mas a gente enfrenta isso com bastante tranquilidade. E, Orival, como que é o Orival em casa, né, com a família? Tua esposa, né, teus filhos, eles treinam também? Como você falou um pouco como você divide? Conta mais no detalhe como que seria o teu dia, né? Por exemplo, a tua segunda-feira de trabalho e treino, a tua terça-feira de trabalho e treino. Você tem essa companhia, esse suporte, apoio da família? Eles praticam esporte? Porque a gente sabe que quando isso acontece, facilita muito, né? Conta pra gente. Sem dúvida, né? A minha esposa hoje, eu sou casado, né? Já há 34, 35 anos já. Você viu que ele é de resistência mesmo, né? O negócio é resistência, o negócio dele é resistência. E a gente sempre teve, né? Desde a infância, a gente se conheceu na natação, então a gente tem uma vida esportiva e ela que acabou me carregando para isso, né?
a academia, visto que eu já estava mais afastado de academia, de atividade física, ela acabou me levando para isso e me acompanha, né? Ela já fez um monte de 70.3, né? Um monte de provas de triatlon e ela acaba me acompanhando em alguns treinos, né? Hoje a gente está treinando muito indoor, muito em casa, né? Acabamos de fazer um treino agora de pedalzinho e um pouquinho de natação. Então, a gente administra assim. Então, nosso dia a dia, o treino faz parte. Nós não temos filho, né? Apesar de eu ter muito orientandos e muitos amigos, são muitos meus filhos, né? Que eu os considero assim, isso é importante na vida da gente. Então, administrar isso para mim é bem tranquilo, né? É óbvio que a gente acorda cedo, eu acordo... velho já acorda cedo, né? Então não é problema acordar cedo, né? Betão, você se lascou nessa, né, Betão? Um velhinho acordar às 5 horas da manhã é rotina, normal, não é difícil, né? Então eu acordo bem cedo, treino, vou para a faculdade umas 9 e pouquinho, já estou na FEF, fico até meio-dia, volto para casa, né? Almoço em casa, volto para a faculdade logo após o almoço, fico até umas 4, 5 horas e treino de novo no final da tarde. Então, minha rotina é mais ou menos essa em todos os dias, a não ser sábado e domingo, né? Que como a maioria dos atletas de triatlo não fazem os famosos longões, né? Eu também faço o meu longuinho de sábado e domingo, mas eu não posso deixar de tomar minha cervejinha, comer minha carninha no churrasquinho no final de semana, que isso tudo faz parte do convívio familiar, né? É importante. Afinal, é para isso que a gente treina, né? Pra poder lógico, comer, né? Lógico, eu treino bastante para poder comer bastante. Já o Vagnão, é para isso que ele não treina, ele só vem o churrasco e não treina, é só isso, como a cervejinha. Eu como bastante para não treinar, é diferente. E professor, qual o trabalho que a FEF aí da Unicamp desenvolve para fomentar o esporte, mais especificamente o triatlon? Tem alguma coisa específica feita aí? Olha, a gente começou, como eu era do triatlon, né? Eu trouxe o triatlo para a Unicamp, para dentro da universidade, né? Para dentro da Faculdade de Educação Física. Nós criamos uma disciplina no curso de graduação, né? Que trata especificamente de triatlo. Fomos a primeira universidade, Faculdade de Educação Física, a ter uma disciplina no currículo da Educação Física, de formação, né? Continuamos com essa disciplina e fomos montando grupo de estudo, grupo de pesquisa. Os alunos passaram a conhecer a modalidade e as pesquisas começaram a aparecer, né? Então, hoje a gente tem um trabalho bastante sedimentado, com um grupo de estudo, com um grupo de pesquisa, com alguma produção de livros. Já temos aí, acho que 5 livros, me ajuda, mas eu acho que é mais ou menos uns 4, 5 livros. Que a gente eu acho que é isso aí. Né? 5, 6 livros. 5 livros. 6. Tem aquele outro pequenininho que eu conto a minha história dos 10 primeiros anos. É verdade. Esse eu nem lembrava. Eu ganhei o livro, é verdade. Eu ganhei quando fui te conhecer, verdade. Então, a gente tem uma produção de livros, vários artigos, né, publicação em congressos, esse tipo de coisa. Então, a gente acredita que o esporte, estando dentro da universidade, ele pode facilitar no desenvolvimento de treinadores e, assim, fomentar o esporte no sentido de termos mais atletas e atletas melhores, vamos dizer assim, melhores, talvez não seja uma palavra muito adequada, mas melhores treinados. Mas bem capaz, mais bem acompanhados, né? Isso. Orival, assim, entrando no nosso tema aí do programa, né? A gente acompanhou, você provavelmente também, como todos, a gente teve o ano passado, um ano bem complicado, muitas provas foram canceladas, né? Muitas pessoas, inclusive nós aí com planejamentos que foram desfeitos e tiveram que ser refeitos, né? E, na tua opinião, como lidar, né, com essas trocas e como você lidou com essas trocas, né? Como você fez, inclusive, para os atletas, para as pessoas que você instrui e no próprio treinamento da tua esposa, como vocês encararam o ano passado, nesse ano de tantos cancelamentos e incertezas? Porque a gente achava, já vão remarcar, mas daí a gente foi vendo que a coisa era mais longa do que ia ser, né? Como é que você pensa isso? Como é que aconteceu isso para você? Olha, essa relação de competição, treino, né?
a pandemia, tudo isso foi muito ruim, está sendo ruim, né, para todo mundo. Mas tem um lado bom, eu gosto de tirar as coisas boas das coisas ruins, né? Não sei se eu me fiz entender, eu acho que nada é tudo ruim, nada é tudo só bom. Temos bom dentro do ruim e ruim dentro do bom. Então, esse momento de pandemia está sendo ruim porque não temos competição? Sim, mas nós, treinadores, né, fomos obrigados a repensar o nosso processo de treino, né? Nós, treinadores, fomos obrigados a pensar que o triatlon ou o esporte, ele não é só a competição, né? Tem outras coisas, outros relacionamentos, outros processos que envolvem uma competição, que envolvem um treinamento, que envolvem os atletas, que muitos passaram a perceber que isso também faz parte, né? A competição faz parte do ser humano, né? Abrimos os olhos pela manhã, já começou a nossa competição do dia a dia, seja em qualquer sentido for. Então, não ter uma competição específica para aquilo com a qual a gente está acostumado, está sendo treinado, é muito ruim, é muito difícil, é muito frustrante para o atleta, né? Então, isso causa alguns problemas. Nós já temos problemas com os atletas que competem nos treinos, né? Uhum. Não ter competição, isso aumentou. Por quê? Porque é necessário ter essa competição. E a gente sabe que uma competição, uma prova, é um momento único, né? Não dá para a gente representar ou replicar ou fazer em treino. Competição é competição, prova é prova, né? Então, isso é difícil a gente trabalhar com nossos atletas. Às vezes a gente cai num erro, né? De querer somente o desempenho, né, na competição. O desempenho faz parte no treino, o desempenho faz parte na série, o desempenho faz parte no estímulo, né? Ele está presente. Então, eu acho que a gente precisa aprender, né, ou despertar esse nosso conhecimento de desenvolver esse aspecto competitivo de performance em todos os momentos do treino. Mas não podemos esquecer da competição, do dia da competição, da prova e das condições, né? Senão a coisa fica meio vazia. É nesse sentido que eu acho que as coisas estão difíceis. Por outro lado, elas instigaram com que a gente falou, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, né? O que fazer? Tá difícil da gente entrar num sistema que a gente consiga responder todas essas perguntas, né? Quer dizer, é isso que eu ia até perguntar. Atleta, treinador para treinador, quer dizer, é diferente, são situações diferentes que nos obriga a lidar com as situações de maneira diferente, com cada atleta, com cada grupo de atleta, com cada treino, né? Isso é. Eu ia perguntar até se a gente, porque durante esse período todo que a gente está parado, né, o que seria o ideal da gente fazer, né? Trabalhar deficiências, fraquezas. Primeiro que o ideal não está parado. Não, claro, sem dúvida. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos treinar, né? Então, eu acho que nesse momento da não competição, né, da não competição final, é a forma de treino competitivo que nós temos que despertar no nosso atleta. Mas não o competitivo, não somente o competitivo de atleta para atleta, mas e sim de atleta com ele mesmo, né? Um treino bem executado, né? Acho que o treino bem executado pode ser uma performance, entre aspas. Pô, você fez o treino direitinho, fez o treino como era determinado para ser feito. Acho que é uma conquista que você vai acabando acostumando com ela também, né? Perfeito, você tem que performar no seu treino, né? A gente sabe, então, aí que eu entro no treinador, né? A gente faz um treino que é extremamente difícil para o atleta fazer. Tem treinos que a gente sabe que o atleta não vai cumprir, ele vai chegar ali perto, né? Quer dizer, nós também temos que trabalhar num esquema de ter alguns treinos que ele consiga executar, né? Para a gente valorizar esse aspecto competitivo, esse aspecto de performance. Performou no treino, conseguiu, conquistou. Porque a pior coisa para o atleta é ele não conseguir fazer o treino, não conseguir cumprir o treino. Isso é horrível.
E no momento que nós não temos prova, isso piora mais ainda. Então, acho que o conjunto de treinos, o conjunto de séries tem que passar por esse universo. Eu treino muito sozinho, né? Então, treinar sozinho me ensinou a lidar com o aspecto competitivo pessoal, né? Mas eu preciso ter a competição com o outro. Isso é a modalidade esportiva. Eu preciso ter outras referências. O treino sozinho não me dá essa possibilidade. Então, não ter provas, eu não consigo mensurar o meu desempenho. O meu desempenho está lá na prova. É ali que eu tenho que performar. Eu falo muito pro pessoal, né? Não só o pessoal que treina um pouquinho comigo, né? Gente, você tem que estar bom na prova. Né? É na prova que você tem que dar o resultado. Não é se está ruim na prova. Treinou lindo, maravilhoso. Nós temos vários atletas assim, né? Treinam, fazem tudo, cumprem tudo. Chega na prova, Famoso leão de treino, né, Eurival? Leão de treino, amarelão, tem de tudo. Amarelão é novo. Amarelão surgiu em 1910, quando você ainda não era nascida. Amarelou, não é tão antigo assim, amarelou. Não é não. Né? Oi, Érica, tudo bem? Oi, Eriva, tudo bem? Cheguei atrasada aqui, desculpa, pessoal. Tô ali resolvendo uma outra pessoinha. Mas Você aí pode. já vou entrar fazendo perguntas, né? Trabalhar para ganhar velocidade nas modalidades pode ser considerado uma performance? Não sei, eu tenho essa dúvida. Eu acho que sim, né? Mas vamos ver o que vocês têm para falar. E assim, essa estratégia, ela pode trazer resultados posteriores na performance ou na execução das provas, daí, mais para frente? Sim e sim. Simples assim. Quem que ganha a prova? É o mais veloz. Rápido. É o mais rápido. Você vai perguntar para eles coisa que eu falo o dia inteiro aqui, Eriva. Eles já sabem, pô. Ganha a prova quem chega na frente. Não tem outra conversa. Quem chega na frente é quem é o mais veloz. Né? Então, o processo de treino, eu brigo muito com o pessoal, principalmente no grupo de estudo, né? Fala, gente, o processo de treino tem que fazer com que eles se tornem mais velozes. Não é o cara que tem maior potência. Não é o cara que é mais resistente. É o cara que chega na frente. Ou seja, é o cara que chega veloz. Então, treinar a velocidade está dentro desse contexto. E onde que ele tem que apresentar essa velocidade melhor? É na prova. Quer dizer, se não tiver uma sequência de trabalho com fortalecimento, né, trabalho de força, trabalho de resistência, que resulte numa melhora de velocidade, não adianta nada. Né? Ele vai chegar na prova e vai ter as suas frustrações de que ele foi o cara que mais elevou a potência no ciclismo, e lá pedalou a 895 mil watts, né? E chegou em último. E daí? Né? Essa relação competição, relação treino, ela é importante. Vamos pensar na Olimpíada. A Olimpíada está preocupado com o quê? Ganhar medalha. Ou você ganha a medalha, se o cara bater o recorde do mundo, se ele foi não interessa, ele tem que fazer ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro. Né? Os atletas que a gente trabalha, na grande maioria, não são assim. Né? Não são todos que vão ficar ali primeiro, segundo, terceiro. A grande maioria vai ficar ali para trás. Então foi aí que surgiu sub-5, sub-10, sub-20, é tudo sub, né? Sub-89, para a gente poder justificar a melhora ou performance do nosso atleta. Né? Agora, resistência só é performance na cadeira do Vagnão, que aguenta ele sentado aí o dia inteiro. O resto é velocidade. O resto é velocidade, perfeito. Né? Acho que é mais ou menos isso, Érica. A gente está falando muito aqui de mostrar performance lá na competição, mostrar performance na hora que a gente está concorrendo um com o outro, mas no nosso cenário atual, né, infelizmente, a gente está sem provas. E daí, nesse contexto, aí eu jogo a pergunta para todo mundo, vocês acreditam nas provas virtuais? Vocês acham que isso serve para motivar o atleta, que serve para comparar a performance, né? Que serve de fato para ser um resultado aí? Ou vocês acham que isso também já cansou?
Já que estamos chegando já no segundo ano de provas virtuais, né? Eu vou dar minha visão fora. Eu não tenho gabarito aqui para falar como o Orival, como o Wagner, na questão de performance, mas eu acho que as provas virtuais a gente tem que encarar elas como uma realidade, assim como a gente estava aqui. Nós estamos nos vendo, né? Graças ao vídeo, né? É o que mudou, né? Hoje em dia, assim como as pessoas fazem reuniões, o Beto que trabalha de uma forma comercialmente com vários clientes, inclusive de fora do país, de dentro do país, é possível hoje a gente se comunicar por vídeo e por outras plataformas. Eu acho que os treinos virtuais, eles são a mesma coisa. A gente tem que encarar que eles chegaram e eles estão aí. Agora, como usá-los, de que forma usá-los, se é 100% do tempo, se é parcial e se isso vai gerar ganho ou performance, aí eu deixo para os profissionais aqui falar. Eu acho que tem um benefício, sem dúvida, né? Eu treino as provas virtuais, mas elas têm todo o cenário que a gente está, é o que o Serginho falou. A gente está fazendo nosso bate-papo aqui de forma virtual e nem por isso ele deixa de ser um bate-papo. Então, eu acho que tem o seu espaço, né? Eu acho que a gente tem que encarar elas como realidade. Acho que tem sua vantagem também, né? Ela acaba motivando. A gente fez aí, né, o tour que a gente fez o ano passado, da assessoria, juntava todo mundo, a gente fazia os grupos, juntava todo mundo para pedalar junto, e querendo ou não, quando tá todo mundo junto ali, você faz, o treino rende mais, né, gera um estímulo. Oi. E o ganho de tempo, né, que tem, né, a gente que mora em São Paulo, o deslocamento para ir numa ciclovia, né? Você tem o ganho de tempo, tem o ganho da segurança, né? Agora, o que eu acho é que, assim, não dá para você querer comparar depois a sua performance virtual com a sua performance real. São coisas separadas, são mundos diferentes, né? Eu acho que é isso. Não, bati meu recorde pessoal nos 30 quilômetros no Zwift. Cara, tudo bem, legal, esse é seu recorde no 30 3 horas, né, Betão? É. Recorde das 3 horas, como é que é, Betão? Já escutou essa, Orival? Escuta aí. O cara pedalou 3 horas tão rápido que fez em 2h50, né? Tem que ser, tem que separar. O virtual é o virtual, o real é o real. Né? Eu acho que esse aqui é o ponto, né? Então, mas que tem a sua importância, tem a sua importância. Acho que a gente tem que aceitar elas e acho que elas servem para motivar, sim. Ou se não, bati o fulano no Zwift, não quer dizer que vai bater o fulano na vida real. Exato, né? claro. A gente sabe que o virtual às vezes é bem diferente. Fica aí também aquele nosso episódio antigo que a gente falou sobre provas virtuais, que a gente pontuou essas questões também. É bem isso mesmo, né? Quer dizer, as provas preparatórias, elas servem para preparar para a competição final, né? Então, uma coisa é você fazer as provas preparatórias online e depois ir para uma prova de campo e querer ter essas provas preparatórias como padrão, como parâmetro para desempenho na prova em campo. Não dá, né? Mas elas são extremamente úteis, são válidas, eu não tenho dúvida disso, principalmente nesse momento, é o que nós temos. Né? Então, vamos aproveitar isso que é o importante. A hora que a gente fala em prova preparatória, né, nós estamos falando que prova preparatória ela serve para avaliar, né? Ela serve para controlar o processo de treino que está acontecendo, quer seja estabilizar desempenho técnico, desempenho tático, desempenho psicológico, desempenho nutricional, né? Ficar 4, 5 horas no rolo, né, pedalando no rolo, não é tão simples assim. Talvez seja muito mais difícil, não só psicologicamente, como nutricionalmente falando, né, do que você fazer na rua. Então, isso pode ser útil no momento da competição. Então, não invalida as coisas, né? Quer dizer, eu preciso ter uma adaptação ao ritmo de prova. É óbvio que o sistema controlado de treino, você treinar num laboratório, você treinar como é que chama? Cave, né? Treinar nas cavernas. Pen Cave, Oriva, Pen Cave. Pen Cave, né? Você treinar nesse ambiente é diferente do ambiente de prova. Mas isso não significa que ele não seja útil. Vai vou falar sabedoria, né, dos treinadores em se utilizar desse processo, que são super interessantes. Né? Quer dizer, você treinar 6 horas no rolo, mantendo a média de 30 km por hora, média, constante, 30 horas, isso é um treino sensacional. Né? Agora, é isso que você vai fazer na prova?
Você não vai a 50, 60, 10, 15? Vai. Então, se você também não treinar essa variação, vai dançar na prova. Né? Isso eu posso falar com muita propriedade. Né? Não, eu acho que isso tem uma coisa também que é muito nossa aqui do Brasil, que a gente nunca se habituou a isso, né? Eu estava conversando com um amigo meu que mora na Suíça, e ele estava falando, né, para eles lá, essa coisa do indoor, né, ele é obrigatório há muito tempo. Né? Vai treinar na neve, sai para pedalar na neve. Exato, começou a esfriar. Ele falou que o pessoal que mora lá, que é nascido lá, eles ainda vão mais longe. Para nós que somos brasileiros, ele falou, começou a baixar de 5 graus, eu já fico dentro de casa e acabou. É esteira, rolo e acabou, não saio. Entendeu? Então eu vou ficar 4, 5 meses dentro de casa treinando. A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, porque a gente nunca foi obrigado por condições climáticas, né? Mas agora a gente está se obrigando e aprendendo também, né? Acho que tem muito ganho com isso também para nós, acho que vai ser bom. É isso que eu falei, Beto. Quer dizer, olha o ganho que a gente está tendo, estamos aprendendo. Né? Claro. Nós, treinadores, vamos poder tirar elementos disso para completar o processo de treino dos nossos atletas. Né? É isso que a gente tem que levar em consideração. É ruim, é óbvio que é ruim. É muito mais gostoso você pedalar na beira da praia, na montanha, olhar o mar lá de cima, né? Você correr no bosque, tudo isso é muito, talvez seja muito mais prazeroso e talvez seja mais difícil até do que os próprios treinos que a gente faz. Mas é o que nós temos, né? E um dado importante sobre essas competições, essas provas, né, intermediárias, preparatórias, sei lá Matveev, né, um dos grandes cientistas do esporte, Matveev já dizia, né, sempre disse, né, que a cada entre 10 a 14 competições, né, você muda o nível do atleta. Cada 10 competições, entre 10 a 14 competições, o nível do atleta é mudado. Ele passa a ter outro nível de performance. Então, ou seja, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a experiência competitiva é super importante. Né? Você treinar o ano inteiro para fazer o Ironman, você começa a treinar em junho de um ano e vai para maio do outro ano, você treina o ano inteiro para fazer uma prova. Chega lá, quando acontece alguma coisa que você não treinou, acabou. Simplesmente acabou. Né? Então, a experiência, o viver competições intermediárias é muito importante no processo de performar. É por isso, Oriva, que nós criamos aqui o nosso TT Tour 3, terceira edição, com 20 etapas, e o TT Challenge, que vai desenhar uma curva tempo-potência ou tempo-pace de quase todas as distâncias, seria para falar muita besteira, mas 400, 800, 1.500, 3, 5, 10, 15 e 21. Então nós vamos criar isso, além de tudo, vamos tirar dados desses atletas. Depois eu converso com você sobre os dados. Jabá aqui no programa. O Betão, corta o Doriva, corta o microfone desse cara aí, por favor. Não faz isso, pô. Veja bem, vai ver, isso são os desafios, Isso é importante ter no processo. Os atletas adoram isso, e isso faz parte do ser humano, do atleta e da competição. Né? Eu, Orival, faço isso comigo. Entendeu? Eu tenho uma prova para fazer agora domingo. Uma prova eu vou fazer aqui em casa. Mas eu tenho programado dentro, já que eu não tenho provas para ir, tenho uma programação de provas ou de desafios que compõem o processo de treino para o Ironman. Eu gosto dessa palavra, desafios, né? Tipo, você coloca os seus próprios desafios, mas tem um perfil de atleta, que nem você, que ele se motiva a treinar e melhorar dentro dos próprios treinos, né? Dentro do ciclo de treinos que ele se propõe a fazer. Porém, a gente tem também aquele atleta que ele só se motiva a treinar quando ele passa o cartão, né? Ele precisa passar o cartão, ele precisa cair os não sei quantos dólares lá na conta dele para ele se motivar a treinar. Como que a gente motiva essas pessoas a realizarem os treinos? Como lidar com esses dois perfis de pessoa, especialmente agora nessa época? O que é performance para cada um dos dois? Né? E como que a gente motiva eles a não gastar o cartão? Ou pelo amor de Deus. Gastar com outra coisa. Gasta comigo. É difícil. É uma situação difícil, né? Você ensinar as pessoas a se autodesafiar é uma tarefa extremamente complicada,
né? Muitas pessoas, como você mesmo bem disse, não gostam de ser desafiadas, né? Quer dizer, são as pessoas que mais têm dificuldade em participar de competições. Se você olhar as pessoas que não gostam de desafio, né, são as pessoas que têm as justificativas mais escabrosas por um fracasso numa competição, né? Ventou. Ué, daí que ventou? Ventou só para você? A água estava assim, ó, como aqui atrás, toda, estava puxando para lá, puxando para cá, o vento, o pneu estava murcho. 550 mil, por quê? Porque ele não aprendeu a se desafiar. A coisa mais legal que você tem numa prova são os desafios que acontecem durante a prova. Você entrar no mar, chegar lá no fundo, pode nadar 900 metros, numa prova de Ironman, por exemplo, em Floripa. A hora que você chega lá no fundo, está a corrente, está para a esquerda. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Puta desafio, aproveita a corrente. Se ela está para a esquerda, se está indo para a esquerda, aproveita a corrente. Né? Se eu estivesse para a direita, agora eu tenho que ver que estratégia que eu vou usar para sair da corrente. Né? Esses são os desafios que fazem com que a prova passe. E a gente precisa passar isso para o nosso atleta. Entendeu? Dar situações para que ele se autodesafie. Senão a gente vai cair sempre nessas desculpas. A água estava gelada. Né? Ô, Erival, você não acha que a gente, voltando nesse assunto a gente falou dos treinos virtuais ou provas virtuais que são importantes, né? Estão aí, né? Mas isso que você falou é muito interessante. Tem muita gente, eu acho que você ir para a rua, você ir para o mar, você ir para campo, né? Vai te trazer uma vivência, uma experiência de lidar com essas adversidades. Quer dizer, vai ventar, vai chover. Você não acha que tem muita gente que treina muito indoor e que quando pega uma situação real ali, né, é o nadador de piscina, vamos dizer assim, o cara entra no mar, quantas pessoas a gente já não viu, né, naquela primeira boia, Betão, o cara agarrado, eu já peguei vários agarrados ali na boia. Aí tem que o cara... King Crab, é o famoso King Crab, você já viu isso, não? Porque o cara fica... Né, o cara sai de giro e hiperventila, aquilo que a gente sabe, o cara fica, né, em pânico, porque não teve uma situação de trabalhar essa coisa, essa diversidade e no campo real. Como que você enxerga e como que você sugere essa dose do indoor, né? O Wagner fala muito, gente, você vai fazer prova no mar? Nadem no mar, não saiam da piscina um pouco, né? Até porque no mar você não vai fazer virada olímpica, né? Não existe isso. O cara, a gente tinha os amigos que falavam assim, não, mas eu sou bom de virada olímpica. Não, mas não adianta, lá no mar você não tem. Como é que você enxerga isso, Orival? Eu enxergo aquilo que eu comecei a falar, né, no início do nosso bate-papo. Nada é só bom, nada é só ruim. Eu acho que a diversidade de estímulos tem que compor um processo de treino de um atleta. O atleta não pode treinar só indoor. Óbvio que não, a prova não vai ser indoor. Não sei que a prova for indoor, ele faz tudo indoor e acabou. Né? É óbvio que ele vai encontrar situações que a competição de triatlo está muito presente numa prova de triatlo, que são as adversidades. Ele precisa estar preparado, não adianta ele ter maior força, maior velocidade, maior resistência, se ele não estiver preparado para as adversidades da prova. E só os estímulos diversos faz com que ele tenha esse tipo de possibilidade de preparação. Né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir deixar o atleta zeradinho para tudo aquilo que vai acontecer. Não vai. Né? O tempo, né? A natureza... É muito dinâmica para a gente poder calcular tudo isso. Por mais que a gente tenha elementos técnicos, científicos aí que nos possibilitam se aproximar de alguma realidade, mas nunca a gente vai ter a realidade, né? Então, eu acho que mudar os estímulos, variar os estímulos, é óbvio, você vai nadar no mar, você precisa pelo menos nadar no mar, né? Você vai pedalar em subida, você tem que treinar em subida, não tem conversa. É inconcebível um atleta olímpico chegar numa Olimpíada e parar de descer da bicicleta para subir, né? Eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas isso é atleta olímpico. História das Olimpíadas. Isso não pode acontecer. Quer dizer, um atleta de elite chegar numa prova de Ironman em Floripa, e chegar na subida da igrejinha, na antiga subida da igrejinha, não tem mais, tiraram, né? Chegar nossa, tem isso aqui para subir? Tem que ter treinado para isso. Né? Então, acho que nós temos que
ter essa diversidade de estímulos de treinamento. Nós não podemos somente ficar... Isso faz parte da adaptação de treino. Qualquer ciência do treinamento mostra isso, né? Você vai causar novas adaptações com novos estímulos. E atravessar essas dificuldades faz parte, né, Eurival? Porque vai acontecer, vai furar um pneu. Assim, quantas pessoas a gente já viu no meio de uma prova, o cara abandonar uma prova... Porque não sabe trocar pneu. Porque, não, ou não sabe trocar pneu, Betão, ou pior do que isso, na minha opinião, o cara fala, não, eu já não vou mais fazer o tempo que eu gostaria de fazer, eu já parei a prova. E o cara abandona a prova porque furou um pneu. Então, assim, eu nunca deixei de terminar uma prova, assim, né, porque a minha cabeça é outra. Mas tem muita gente que, no meio de uma dificuldade, no meio da prova, ela acaba desistindo, né? É mais fácil desistir, né? Aquilo que você falou, putz, começou a chover, ou Betão, não sei trocar o pneu. E tem muita gente, esse negócio de trocar o pneu. Tudo bem, tem mas muita gente que vai para a prova que nunca trocou um pneu, né? Vamos separar uma coisa também, porque nós temos aí um lado para a gente não ser injusto, né? Com alguns atletas que às vezes param, né, por alguma adversidade, né? Principalmente os atletas de elite, né? Quer dizer, é óbvio que envolve outras coisas. Claro, aí é diferente, né? Atleta, né? Às vezes o atleta ele tinha que nadar para 54, uma prova de Ironman, né? E ele nadou para 55. Vai fazer uma diferença enorme, né? Ele nadou para 55. Parou a prova, né? Porque ele não vai continuar. Isto, para um atleta amador, né? É complicado. Mas pensa num atleta que está disputando circuito internacional, pontuação de provas, né? E que ele não vai conseguir pegar o cara da frente dele, que ele sabe que ele não vai conseguir pegar, 1 minuto pode ser muito, né? E ele tem prova daqui 15 dias, para ele talvez seja mais interessante ele parar para ele poder fazer. Mas a gente não usar esse tipo de... O cara pensa na próxima. Né? Então, mas eu também acho que, né, se eu falar para mim, não, que parar por quê? Eu tenho 17 horas para fazer, né? Vamos para cima. Em 17 horas eu treinei para caramba, eu vim aqui, por que eu não vou usar ambulância? Eu vou usar 17 horas. Tem uma frase. Não vou tomar sopa, né? Tomar sopa. Vou terminar de dia e a sopinha. Não pode. Eu sempre tenho umas frases que eu gosto aqui. Tem uma frase do Mark Allen que eu gosto muito, que ele falou uma vez que não existe prova perfeita, né? Uhum. A prova nunca vai sair perfeita. O que você pode é fazer perfeitamente uma prova dentro das condições que ela se apresenta. Né? Então, acho que esse aqui é um cara que conhece pouco disso, né? Então, a gente pode usar ele como referência. Quem somos nós para discordar, mas é bem isso mesmo, né? Eu acho que esse é o processo. Né? A gente vai procurar fazer na nossa prova perfeita. Nós vamos performar em cima daquilo que nós treinamos, em cima daquilo que nós estamos preparados para a prova e em cima das condições que vão aparecer. Todo mundo fala do quilômetro 30 da maratona. Se chegou no quilômetro 30, só falta 12, cara. Você ficou o dia inteiro fazendo prova. Legal, cheguei nos 30. A forma de encarar o obstáculo que a gente precisa treinar no nosso atleta. Né? Tudo bem. Ô, Wagner, agora tem um momento aqui que eu sei que a gente gosta muito e, esse cara que tá com a gente aqui, de tudo que ele fez de prova, não é possível, acho que daria um programa de roda presa dele aqui. Conta aí, Wagner. Queria que você perguntasse para ele. O que nós temos agora? É o momento roda presa, onde você vai contar um mico, uma gafe que você fez em treino ou provas. Pode ser até 2, porque muitos são 60 anos de triatlo, aí tem que contar muita coisa mesmo. Pelo menos um momento aí, ou 2. Abre o coraçãozinho peludo para nós agora e vamos lá, Orivar. Não, vamos lá. Orivar, o seguinte, você conta um seu e um de um atleta que você não precisa contar o nome, tá? Que você lembra de um atleta até que fez um micaço. Conta 2, um teu e um do atleta. Bom, vamos lá, vamos no meu, né? É óbvio que tem que ser no Ironman, né? E foi lá atrás, nos Ironman, dos primeiros Ironmans. Quem acompanhou o Ironman de Floripa sabe que o Ironman de Floripa, a corrida, ela ia embora, né? Passava igrejinha. E voltava, né? Fim do mundo e voltava, né? E eu, com toda a minha rapidez, né? Óbvio, no momento da corrida, já estava, a hora que eu estava indo, né? Tava meio claro, a hora que eu cheguei lá para virar já estava escuro, né? E eu tinha a volta toda para vir. E vinha com toda a tranquilidade do mundo, aquele trotinho,
né? Correndo, de repente eu vi um cara parado correndo parado, né? Eu falei, cara, o que você está fazendo aí? Ele falou, estou esperando o cara que está aqui no matinho fazendo o número 2. Eu falei, quê? Não, estou esperando o cara que está cagando. Eu falei, não, peraí, não estou entendendo. Né? Ele falou, não, fica aqui. O mané aqui parou ali e ficou. Né? Então ficou 2 mané esperando o cara que estava no matinho. Aí o cara saiu. Cara, o que vocês estão fazendo aí? Pô, estamos esperando você, velho. Ele falou, pô, legal, vamos embora. Aí saímos, vamos embora. Tem um monte de histórias, né? Quer dizer, coisa que você imagina, você vai parar para esperar o cara que foi no banheiro, né? Não tem sentido. Mas isso acontece, né? Uma prova de 70,3, né? Uma atleta que treinava comigo, né? Vai, continua. Estava muito bem, né? Estava treinando muito bem, né? Treinou bem, estava bem na prova, performando muito bem. Tão bem que ela, no final, faltava acho que na última volta, né, da corrida, faltava acho que no máximo 5 quilômetros nem 5 quilômetros para a corrida, né? A prova estava mais ou menos definida. Ela falou, posso parar para ir no banheiro? Né? Eu falei, e agora? Eu falei, vai parar, vai perder. Eu já sabia que ela estava bastante tempo, né, da terceira colocada e que não ia pegar a primeira mesmo. E falei, vai! Ela parou, foi no banheiro, voltou, falou, legal, obrigado. Foi embora na prova. Né? E ainda assim, ainda teve um ótimo resultado. Mas são coisas que na hora você fala, e agora? A primeira reação foi nem a pau, né? Vai parar agora, no final, né? Mas parou. Então tem aí um monte de historinhas aí. Né? Você vê que ele é um pai mesmo. Se eu falar assim, banheiro? Corre, filha da puta, corre! Ai, que ódio! Já dá pegar o tubular e dar nas pernas para ver se correr mais rápido. E Oriva, o que eu quero te dizer? Nós temos também agora o nosso momento ídolos do Tri, que a gente sempre fala de um atleta do passado, uma personalidade, pode ser um técnico, alguma pessoa que te influenciou positivamente, que você tem como grande referência aí no nosso esporte. Qual um nome só, Oriva? Tem que ser um nome apenas. Mike Allen. Mark Allen. Betão, anota aí que você vai ter que trazer o referencial do Mark Allen aí. Não, esse pode é tranquilo para nós. Esse é fácil. Não, então é isso, né, pessoal? Eu acho que ele foi muito na lata, esse Mark Allen. Só muito, né? Não, já tinha na cabeça, já. Professor, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria muito, muito, muito agradecer a sua participação. Já estava aí namorando fazia tempo e espero, numa próxima oportunidade ainda, trazê-lo aqui novamente para bater papo com a gente. Aguinaldo, Beto, Sérgio, Érica, fiquem muito tranquilos, né? Eu que tenho que agradecer a esse bate-papo, né? Acho que essa possibilidade é muito importante para o triatlo. E aquilo que vocês estão fazendo, né, é muito importante para a gente poder desenvolver, fomentar o triatlo. A gente sabe que nós estamos num momento de dificuldade de treino, dificuldade financeira, vamos ter reflexos financeiros nas consultorias, nos equipamentos, né? Nós vamos ter reflexo. Em tudo, né? Dúvida disso. Então, eu acho que qualquer ação e essas ações de conversar, de bater papo, de explicar as coisas para as pessoas, é super importante. Então, aí eu queria parabenizar vocês aí pelo longo caminho que vocês têm feito aí e agradecer aí de poder estar participando, colaborando um pouquinho com vocês. Obrigado, nós que agradecemos. Deixa eu, para finalizar aqui também, vou fazer, então, como a gente falou do nosso ídolos do Tri, vou colocar hoje aqui um ídolo que, sempre foi um ídolo meu e eu tenho certeza que muitos de nós aqui também têm como ídolo. E aí vou falar hoje do Alexandre Manzan, né, que foi um ídolo meu de quando eu comecei no triatlo lá em 96, 97. Né, o Alexandre Manzan começou no triatlo em 1990 e ele foi profissional durante 15 anos. Desde 2002 ele atua como técnico, né, ele também é formado em geografia, né? Foi campeão brasileiro em 2009 de Xterra, foi bicampeão júnior mundial em 93 e 94, foi campeão mundial de duatlo em 1996, ganhou 2 provas do circuito mundial em Ilhéus e Gamagori, né, em 1996 e 98,
né? Então tem um cara que ganhou o triatlon long distance lá de Pirassununga 3 vezes. Então um cara que tem bastante história no triatlon, foi um dos maiores triatletas que a gente já teve. Para mim, Leandro Macedo, depois ele, né? Então são os 2 maiores da história, na minha opinião. Aí. Então é um cara que eu tenho como ídolo. E de novo, né, que nem eu falei com o Leandro, se você faz triatlo e não conhece o Alexandre Manzan ou o Leandro Macedo, você está fazendo alguma coisa errada. E é bom você começar a pesquisar esses caras, que são os caras que trouxeram o triatlo até onde ele está hoje. Perfeito. Beleza. Então, eu acho que é isso, né? Quer dizer, ídolos nós temos vários ídolos no esporte, vocês me deram só uma opção, né? Mas nós temos vários, não só internacionais como nacionais, não podemos deixar de homenageá-los sempre, né, que são as nossas referências, a Fernanda, e quantos a Carla, quantos outros atletas nós temos aí que nos espelhamos neles, né? Então isso é muito legal. Bom? professor, queria agradecer de novo a sua participação. Muito obrigada. A gente te chama no próximo, com certeza, muito em breve, viu? Fica aí esperando. E, galera, lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais, no @café com triatlon. Se quiserem, sigam também o prof, é @Orival Andries, certo? Lá no Instagram. Sigam o prof também. E lembram de dar o like lá nas plataformas de podcast para vocês receberem as nossas notificações. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.